Ok, então hoje a gente vai fazer essa aula 5, continuando com o assunto da eletrostática, né? A gente vai fazer alguns exemplos em que é possível fazer determinação de campos por intermédio da lei de Gauss Você vai ver que existe uma classe restrita de problemas que a gente pode usar a lei de Gauss para resolver problemas em eletrostática, dada uma distribuição de carga, quem é o campo, né? Essa é a pergunta tradicional. Vai falar sobre potencial eletrostático. E também sobre energia, né? Potencial. E a gente vai, com isso, depois de concluir essa parte, a gente vai falar, vai ter uma primeira versão das equações de Maxwell válidas estritamente para a eletrostática, né? Apenas um subconjunto das equações de Maxwell válidas numa situação particular, que é no regime de cargas estáticas. Né? Então, como eu falei para vocês, vamos voltar aqui. A lei de Gauss, né? Só a lei de Gauss. Na realidade, a lei de Gauss é uma relação integral, né? Eu comecei embaixo aqui. Vamos para cima. Porque eu vi que estava embaixo. A lei de Gauss estabelece que o fluxo elétrico, representado pelo fluxo do vetor D, através da superfície fechada a sigma e para o exterior de um volume limitado por sigma, que é V, é a carga envolvida. Né? Essa é a lei de Gauss. E a pergunta é sobre que condições a gente pode determinar o valor de D dado ρ. Né? Então, se vocês observarem, isso aqui é uma equação integral, né? E a incógnita está dentro da integral. No princípio, não é tão trivial determinar um campo cuja incógnita está dentro de uma equação integral, né? Então, a gente pode, se descobrir uma forma de tirar D da integral, a gente pode resolver o problema em princípio. Né? E, para isso, tem duas perguntas fundamentais que a gente precisa fazer. Né? Deixa eu botar aqui minhas anotações. A primeira é essa pergunta, né? Se a gente sabe antecipadamente de que coordenadas o campo depende, né? A gente vai ver como ver se a gente responde essa pergunta. E, uma vez sabendo disso, quais as componentes de campo estão presentes, né? Certo? Em qualquer ordem. Né? Então, às vezes é mais fácil primeiro saber as coordenadas, né? O campo vai depender de que coordenadas e que componentes estão presentes. Então, se um campo tem 3 componentes, né? Digamos, vamos fazer em cartesianos aqui. Dx, que é a função de 3 variáveis, né? Se fosse cartesiano, se fosse cilíndrica, seria outra forma de expressar, né? Observe que o campo, em geral, tem 3 componentes, né? Para começar, você vai ter que determinar uma superfície sobre a qual a projeção de D seja constante, né?
certo? Então, precisa saber quais as componentes presentes e essas componentes, de que variáveis, de que coordenadas essas componentes dependem, certo? Então, se você tiver uma componente apenas no sistema de coordenadas considerado, e se essa componente depende de uma coordenada, aí é possível realmente você usar a lei de Gauss, né? Então, esse é um problema de altíssima assimetria, certo? Você pode saber a dependência com as coordenadas, ou que componente existe, mas aí não vai ser possível achar uma superfície em que D ortogonal seja constante, D normal seja constante, né? Certo? Porque se você tem uma dependência com duas coordenadas, você tem que achar uma superfície que depende de duas coordenadas. E você não sabe qual é, porque você não sabe quem é D, certo? Mas se depende de uma só, uma superfície em que tal coordenada é constante é uma superfície coordenada do sistema. E é fácil você resolver o problema, certo? Ok? Então, se eu não conseguir chegar nessa conclusão de uma componente de uma coordenada apenas, então vai ser praticamente impossível usar a lei de Gauss, certo? Ok? Por isso que eu estou dizendo. Então, é uma classe limitada de problemas, né? Bom, com respeito à dependência com coordenadas, a gente faz o que a gente chama de operações de simetria. Você pega a distribuição, faz operações de rotação e translação e vê se você fazendo essas operações, a distribuição permanece inalterada. Daí você vai saber que, com relação àquela coordenada da operação, né, se o campo não variar, então você vai saber que o campo não depende daquela coordenada correspondente, né? Com relação à existência de componentes, a gente usa a lei fundamental de Coulomb, que o campo de um ponto de carga ou de um elemento diferencial de carga é sempre radial, né, ou para longe ou para perto da carga, e varia com o inverso quadrado da distância. A gente usa essa propriedade para tentar quebrar a distribuição em pares de cargas putiformes e ver como é que essas cargas contribuem para o campo resultante, certo? Eu vou fazer alguns exemplos só para ver como é que seria. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Isso aqui está errado, né, bicho? Acho que estou com um capítulo errado aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui uma versão. Não deixa essa mesmo, tá certo? Back to reading. Deixa essa mesmo. Por exemplo, a gente fez um exemplo da esfera de carga uniformemente carregada, né? Em que a gente dava uma distribuição de carga dentro de uma esfera de raio A, em que a densidade era sempre constante, né, ρ0, certo? E aqui está o sistema de coordenadas, né? E ele sabe que, devido à forma geométrica da distribuição, é mais adequado trabalhar com o sistema de coordenadas esféricas, certo? Então, o sistema de coordenadas esféricas é caracterizado pelas variáveis R, que é a radial, a variável polar, que é o ângulo θ, e o azimuth, que é o ângulo φ. Então, o que a gente vai fazer? Ele faz operações de rotação associadas à variável θ, operações de rotação associadas à variável φ, certo? E operações de translação, porque R é a distância, né, em relação à variável R, né? Começando por essas duas, você observa que se eu fizer rotação, né, com relação à variável θ, certo? Se eu pegar a esfera e rodar sem tirá-la do centro, né, em relação a θ, a esfera, sendo uma distribuição constante, não depende de ninguém, a distribuição não muda, né? Mesma coisa, se eu fizer rotação em relação a φ, mantendo o centro fixo, né, a distribuição permanece inalterada. Então, nós já sabemos que as componentes de D que existirem não vão depender dessas duas coordenadas, né? Então, em princípio, D tem três componentes, certo? Tem uma radial, você não sabe ainda, né? Que só depende de quem? De uma variável. Por quê? Porque se eu estiver aqui, estou aqui observando o efeito elétrico dessa esfera. Se eu pego o centro e movo em relação a essa distância, o efeito muda, certo? A gente sabe que a coisa vai depender de R, né? Então, você sabe que já que a coordenada, as componentes dependem de R apenas, né? Você não sabe ainda quais são as componentes, mas sabe que pelo menos depende de R, né? Certo? Essa respondeu uma das perguntas, de que coordenada do campo depende. A segunda pergunta é quais são as componentes presentes, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai quebrar
a gente vai quebrar a nossa esfera, vai sair reduzindo a ela as cargas mais elementares possíveis. Primeiro, eu pego, por exemplo, né, eu defino um eixo, certo? Eu quero saber, bom, quem é o valor de D nesse eixo, né? Eu pego a esfera, quebro em discos, tá certo? Eu pego um disco desse, quebro em anéis, e cada anel eu quebro em um par de cargas simetricamente localizadas, certo? E analiso a contribuição desse par de cargas. Depois eu vou sair somando todo mundo. Então, por exemplo, essa carga dá um campo radial. Como essa carga, esse ponto de observação está à mesma distância em relação a essa carga, em relação a essa, distância fixa, né? Chama de R, certo? Então, o campo tem a mesma intensidade que o campo dessa, e o vetor é radial, né? E a contribuição dessa carga é um vetor radial. Se eu somar essas duas, vai dar um vetor que dá nesse eixo aqui, e esse eixo é ortogonal a esse anel, tá certo? Se eu somar todas as cargas do anel, eu vou ter um campo também resultante nesse eixo. Se eu pegar o anel e formar o disco, vai dar um campo nesse eixo. Se eu pegar o disco e formar a esfera, vai dar um campo também, sempre no eixo dele. Então, que eixo é esse? É o eixo que passa no centro sempre, onde quer que seja. Se eu quebrasse assim, tá certo? Ia ser um campo assim, né? Se eu quebrasse assim, ia dar um campo assim, né? Então, dá um campo realmente radial. Pela análise, usando o quê? A lei fundamental de Coulomb, né? O campo de uma carga elementar, certo? Né? Então, são duas análises separadas. Uma é simetria e a outra é superposição de campos de cargas elementares. Então, com isso, eu descobri que o campo depende só da variável radial, né? E agora nós temos a lei de Gauss, né? Em que você sabe que D é dr, né? dr apenas uma componente, dependência com uma coordenada, né? E agora você tem aí e isso aqui é d sigma radial, né? Certo? Né? Então, a pergunta é, sobre que superfície, certo? Esse produto escalar dá constante, né? Certo? Isso aqui é a carga envolvida, né? Integral de ρdv, certo? Ora, se eu manter R fixo, né? O dr é constante. R fixo é a equação de uma esfera. Se eu fizer R igual a R0, uma esfera de raio é R0. Então, a minha superfície gaussiana tem que ser uma esfera de raio R0. Ou seja, a projeção de D normal é sempre constante. E, com isso aqui sai da integral. Eu consigo tirar, certo? Essa é a ideia, né? Então, você faz algo assim, né? Aqui está o elemento de área, tá certo? A uma distância R. E a variável de integração para a integral de volume está aqui, né? Então, se você for analisar o segundo membro dessa equação aqui, né? ρdv, vai ser integral no ângulo sólido, né? Esse aqui é o elemento de volume, d ômega R2 dr, né? Certo? Integração de volume tem uma variável de integração que vai de 0 até o raio, onde eu estou calculando a projeção de D, certo? D está dr, né? Está aqui. dr desse valor R aqui fixo, certo? Então, a integral de volume vai dar a integral de 0 a 4π de ômega, a integral de 0 a R de R densidade constante R2 dr. Essa integral dá 4π, ρ0, R3 sobre 3, né? Que está aqui embaixo, tá certo? Resultado da carga envolvida. Densidade vezes o volume da esfera de raio R, certo? Bom, e do lado direito, do lado esquerdo, né? Essa integral vai dar dr
d sigma r é R2 de ômega, né? Sobre a esfera. Então, R2 sai da integral de 0 a 4π de ômega, né? Que dá 4πr2 dr. E isso é igual a carga envolvida, ρ0, 4/3 de πr3. E você tem, então, o resultado que a gente já teve antes, né? ρ0r sobre 3. Isso aí é no interior, tá certo? Interior da esfera. Né? Se eu fizesse a integral do lado de fora, aqui não tem um desenho, né? Mas se eu pegar a superfície gaussiana com um raio maior do que A, né? Se eu calculo o meu fluxo elétrico nessa superfície esférica aqui de raio R, né? Vai dar o mesmo resultado, vai dar dr vezes 4πr2, o fluxo. E a carga envolvida vai ser a carga da esfera. ρ0 vezes 4/3 de π a 3. Né? O volume de integração é esse aqui todinho, certo? Mas só que dá a integral da essa carga aqui, 4/3 π a 3, mais 0 daqui para cá. Certo? E aí você tem o resultado. dr vai ser ρ0 a 3 sobre 3r2, que é o resultado no exterior. Certo? Se eu quisesse o campo, seria isso, né? Botasse aqui ε0, certo? Só botar ε0 embaixo, né? O campo se bota ε0 no lugar. Mas esse é o mesmo resultado que a gente obteve fazendo uma conta razoável, né? Por superposição dá muito mais trabalho do que isso aqui, certo? Muito bem. Se a distribuição de carga variasse com a distância, certo? Ainda é válido mais ou menos esse resultado. Eu teria aqui dr vezes 4πr2, ou seja, da mesma forma, se ρ só depende da distância, né? Então as mesmas considerações de simetria são válidas. Não depende de θ e φ, as componentes, e só existe uma componente se você fizer por superposição. Se você quebrar e fizer o mesmo raciocínio, vai concluir que só tem uma componente. Então isso aqui vai dar uma integral, né? De ρ, vai dar 4π, esse resultado aqui vai dar 4π, né? Integral, aí você tem que ver até onde você vai integrar, tá certo? De 0 até um valor chamado de R máximo, né? Ou R máximo é o valor de R, ou R máximo é o valor de A. Se você está dentro, R máximo vale R, se está fora, R máximo vale A. De ρ de R, né? R2 dr. Se quiser, para ser mais rigoroso, R', tá certo? Você tem aqui o valor máximo, porque esse R máximo pode não ser R, tá certo? Ele pode ser R só se você estiver dentro da esfera. Fora, esse R máximo vale A. Né? Menor entre R e A. Certo? Então, se você está dentro, o menor é R. Se você está fora, o menor é A. Então, esse R máximo vale 1 menor entre R e A. Ok, pessoal? Agora, se por outro lado, minha distribuição de carga dependesse de θ, certo? Né? E de R também. Ou só de θ, né? Ou... Né? Então, seria mais complicado, certo? Por exemplo, né, se eu tenho... Vocês têm que entender em que situações vocês não vão conseguir resolver, tá certo? Dependendo da situação, pode ser difícil. Por exemplo, suponha que eu tenho essa situação aqui. Né? Metade do hemisfério está com densidade de carga eu tenho duas metades, né? Tem um hemisfério, uma esfera de raio A, mas ela é dividida em dois hemisférios, certo? Praticamente colado aqui, quase junto. Digamos que esse raio aqui é A. Né? Aqui a densidade é ρ0, né? E aqui é menos ρ0, certo? Aí já mudou um pouco a situação, certo?
nós sabemos que o efeito elétrico depende da distância, né? Então, há uma dependência na distância, certo? E, se eu colocar aqui um eixo Z, né? Se eu rodar isso aqui agora, eu perdi a simetria que eu tinha antes. A minha distribuição vai mudar. Eu estou aqui parado, observando o efeito. Se eu dou um giro, tá certo? Em relação ao ângulo θ, então o meu campo muda. Então depende também da coordenada θ, certo? Da variável θ. Se eu fizer a operação de rotação azimutal, a distribuição não muda. Então o campo depende de duas variáveis, certo? Né? Se vocês forem analisar com calma esse problema, vocês vão ver que o campo tem duas componentes. Não tem a componente azimutal, certo? Porque as cargas não produzem campos que sejam ortogonais à linha radial. Então, aqui o campo vai ter duas componentes que variam com quem? Com duas coordenadas. Né? Certamente o campo deve fazer isso, né? Então, ele vai ter componente radial e nessa direção de θ, certo? Vem a carga positiva, termina a carga negativa, né? Por dentro também, tá certo? Então tem várias linhas mais complicadas. Mas não tem linha azimutal, tá certo? Então o campo tem duas componentes, né? Ou seja, se você for resolver esse problema, não vai dar para resolver pela lei de Gauss, porque não dá para achar a superfície gaussiana, porque para achar a superfície gaussiana precisa saber as componentes de D, o valor delas, de que forma elas variam, você não sabe, é incógnita. Então não dá para resolver pela lei de Gauss. Como é que resolve? Bom, aí resolve por integração, superposição, ou por equações diferenciais, usando equações de Poisson, algo que a gente vai falar no capítulo seguinte, certo? Tá? Ok? Então, só para vocês entenderem, né? Lei de Gauss só funciona, né, para problemas de alta simetria, certo? Você tem aí, mais uma vez, um outro exemplo, né? Um fio infinitamente longo, tá certo? É um outro exemplo simples de que você facilmente determina a lei de Gauss. Agora, você tem que saber usar também a superfície gaussiana, né? Às vezes tem coisas que são infinitas, não quer dizer que a sua superfície tem que ser de tamanho infinito. Tá? Um equívoco que ocorre muitas vezes. Tem uma distribuição extensa, daí o estudante vai querer usar uma superfície gaussiana extensa. Não é... Basta você amostrar um pedaço da superfície da região, tá certo? De carga. Não precisa ser a superfície gaussiana infinita. Né? Esse é um exemplo. Aqui você tem um fio infinitamente longo que vai por dois lados, tá certo? Né? Isso é uma idealização matemática, né? Um fio muito longo, né? Na verdade, serve para você responder a seguinte pergunta. Um fio de formato arbitrário, né? Com uma densidade de carga qualquer, muito próximo do fio, quem é o campo, certo? Para ter uma ideia, quando estiver muito próximo, de que forma ele vai variar, certo? Depois ele vai variar de outra forma, mas muito próximo, ele vai variar de uma certa forma que dá para aproximar para um fio muito longo, infinitamente longo. Você está tão perto que o raio de curvatura se torna muito grande em relação à sua distância. Né? Então, essa ideia, essas idealizações servem para essas primeiras aproximações de problemas reais. Né? Numa linha de transmissão dessa gigante que a gente tem, né, quilométrica, tá certo? O comprimento desses fios é muito longo, tá certo? Então, na distância que a gente está em relação à linha, a gente pode determinar o campo que age sobre nós, mais ou menos usando essa formulação. E tem uma ideia. Se eu souber a capacitância da linha, tá certo? Souber mais ou menos qual é a tensão entre cabos, eu posso deduzir mais ou menos qual campo que está agindo sobre o indivíduo embaixo da linha de transmissão. E ver se ele não está correndo risco, né, de levar uma descarga de repente. Né? Se estiver muito próximo, ele pode até levar uma descarga. Tá certo? Então, serve para essas perguntas. Então, fio infinitamente longo, a gente resolve tá, de forma simples usando a lei de Gauss. Né? Se vocês forem avaliar a simetria envolvida, né? Usando cilíndricas, tá certo? A gente vai observar que tem simetria de rotação em relação à variável azimutal, né? Simetria de translação em relação ao eixo Z, porque o fio infinito ele fica inalterado se você fizer a translação na direção Z. Né?
E só não tem simetria de translação na variável radial, porque se eu estiver aqui parado e afastar o fio, né, então o campo vai variar. Certo? Então, mais uma vez, né, nós temos um exemplo em que o campo só depende, né, as componentes só dependem da variável R de cilíndricas. E fazemos agora a segunda pergunta, né, quais são as componentes presentes? Você quebra a sua distribuição em cargas simétricas, dQ1 e dQ2, de mesmo valor, certo? O índice aqui é só para dizer que está em posições diferentes, mas está equidistante desse ponto. Se você for analisar qual é o campo resultante desse ponto, você tem uma contribuição radial de uma, contribuição radial de outra, equidistantes, o tamanho desses vetores é o mesmo, tá certo? E a soma vai dar um vetor paralelo ao vetor radial. Então, a resposta, né? O campo só tem uma componente, né, dr, que só depende de R, né, radial. Daí nós escolhemos aqui uma superfície gaussiana. Aí essa superfície é híbrida, né? Tem uma parte que é cilíndrica, sobre a qual R é constante, um raio fixo, né, a distância fixa. E tem tampas, né? Tampa de um lado e a tampa de outro. Certo? Observe que eu não estou fazendo uma superfície infinita gaussiana. Estou fazendo uma superfície finita de comprimento L. Ela começa na coordenada Z0 e termina na coordenada Z0 mais L. Certo? Né? Então, nessa superfície cilíndrica, D é radial. Então, a projeção de D é sempre constante. Nas tampas, D sendo radial, o produto escalar com o elemento de área dá sempre quanto? Por exemplo, né, nesse elemento aqui, o vetor é radial, né, o produto escalar dá quanto? 0, né? Então, a tampa não contribui para o fluxo. As tampas, né? Só a superfície lateral. Né? Então, usando essa superfície gaussiana, ignorando a contribuição que não existe nessas tampas, você tem, então, que o fluxo elétrico se usa a superfície gaussiana de raio R, né, localizada entre Z0 e Z0 mais L. Né? Então, calculo o fluxo de D. Bom, vamos lá. Quem é o elemento de coordenadas cilíndricas? Né? Quem é a área lá do elemento de coordenadas cilíndricas? Né? R de φ dz. Né? E ele é radial. Né? Então, esse produto escalar aqui, ó, dá dr, né? Isso aqui é a carga envolvida. Quem é a carga envolvida? É a integral de Z0 até Z0 mais L da densidade de carga, que é constante. Né? Nada disso funcionaria se variasse essa densidade de carga, viu, pessoal? Então, como isso é constante, né, aí eu tenho essa simetria de translação. Se não fosse constante, essa simetria não existia, certo? Então, essa integral de dz, daqui para cá, vai dar o comprimento L. Né? E aqui você tem dr sai da integral, fica dr de R. Integral de superfície, né? Φ varia de 0 a 2π. O R também sai da integral, né? Que R é constante. E aí você tem essa integral dá 2π e essa dá a diferença, né, entre os limites de integração que dá L. Tá? Então, 2πRL, aí você fica finalmente com dr igual a densidade de carga sobre 2πr. Né? Esse é o resultado. Né? Podia ter calculado por integração, ia dar o mesmo resultado, calcular o campo elétrico direto, né? Que vai ter um epsilon zerozinho embaixo para o campo elétrico, certo? Mas a gente, pela lei de Gauss, mais facilmente resolve, tá certo? Né?
Ok? Tem outros exemplos aí que talvez seja conveniente vocês fazerem, né? Mais um exemplo aqui, vou só rapidamente falar. Plano infinitamente extenso é um outro exemplo, né? De idealização matemática, com a densidade constante, né? Certo? Mais um exemplo simples, né? Se você tiver uma superfície de tamanho finito, tá certo? De qualquer formato, né? Carregada, tá certo? Se eu estiver muito próximo aqui da superfície, quem é o campo? Certo? Essa é a pergunta. Bom, já que eu estou tão próximo, eu vou imaginar que a superfície é infinitamente extensa e facilita minhas contas, tá certo? Então, nesse caso aqui, é densidade constante, né? O campo, em princípio, tem 3 componentes, certo? E, por simetria, né, essa distribuição não muda nessa direção e nessa. Desligar aí. Essa distribuição não muda nessa para translação na direção x e y, né? E, em princípio, se eu tiver aqui, essa distribuição vai mudar, tá certo? Se eu fizer a translação. Se eu me afastar ou me aproximar, o campo deve depender dessa coordenada. Então, você conclui que as coordenadas, as componentes dependem, em princípio, de z, né? Certo? E aí eu posso fazer operação de simetria, né? Por exemplo, já sabendo o resultado do fio infinito, né? Eu quebro esse plano em fios infinitos e analiso a contribuição de 2 fios separados simetricamente, né? Nós sabemos que o campo é sempre na direção ortogonal ao fio, tá certo? Depende só da distância. Mais uma vez, eu somo as contribuições e eu concluo que tem uma componente só ortogonal ao plano. Se fosse embaixo, tá certo? Aqui está o plano. Aqui o campo faria isso. Se você for aqui para baixo, a conclusão é que o campo está para baixo. Certo? Ok? Então, o campo tem essa propriedade, né? O campo tem a propriedade que D só tem uma componente, que depende de Z, em princípio. E essa componente tem a seguinte propriedade: dz de Z aliás, dz de menos Z, né, é menos dz de Z. Né? Por isso que eu concluí agora há pouco, tá certo? Se eu estou aqui num ponto, né, equidistante do plano, o campo do lado de cima está no sentido, no lado de baixo está no sentido oposto, então essa componente muda de sinal. Né? Ou seja, se eu tiver a mesma distância, né, ela deve ter a mesma intensidade, mas mudar de sinal. Certo? Então, essa é a propriedade. Né? Então, mais uma vez, né, a superfície gaussiana não precisa ser nada infinitamente extenso. Basta amostrar um pedaço da superfície de carga, usando um cilindrozinho gaussiano pequeno, tá certo? Né? A área de base sigma zero. Né? Tem 3 superfícies, tem a superfície de cima, tem a de baixo e tem a lateral. Na lateral, o elemento de área é radial. Isso aqui é o raio aí do cilindro, tá certo? E se eu calcular o fluxo elétrico posterior, vai dar o fluxo nessa tampa, certo? Nessa tampa, né? Se eu coloquei, observe que eu coloquei a distância Z0, né, do plano. E aqui, tá certo? Também está uma distância Z0 do plano para baixo. Né? A coordenada é menos Z0. Então, nessa tampa, o fluxo, se você calcular o fluxo total, né? Como o campo não varia, né, vai ser simplesmente o produto da componente Z do campo, nessa coordenada, vezes a área, sigma zero. Tá? Mas essa contribuição dá zero, porque o produto escalar dá zero, né? AR com DZ, né? AR com AZ dá zero, contribuição nula na superfície lateral. E embaixo vai dar DZ mais, né? DZ de menos Z0
produtos AZ, né? Botar assim para ficar bem explícita. Escalar com esse vetor aqui, menos d sigma AZ. Né? Isso aqui é uma integral, na realidade, né? Essa integral vai dar, essa segunda aqui vai dar sigma zero, dz de menos z0 é menos dz de z0, então vai dar dz de z0, né? A contribuição da parte de baixo. Então, a soma dos dois vai ser isso, mais isso, que é a mesma coisa, vai dar 2 sigma zero dz de z0. Igual a carga envolvida, que é a carga que está nessa área sigma zero aqui, certo? Que é a densidade de carga superficial, ρS, vezes sigma zero. Então, dz de z0 é igual a ρS sobre 2. Né? Certo? É fácil calcular pela lei de Gauss, né? Se você fosse fazer superposição, ia ter um certo trabalho para integrar na superfície, né, e calcular o campo total. Certo? Ou seja, então, voltando aqui está o plano, né? Com essa propriedade, você tem dz igual a ρS sobre 2, se z for maior que zero, e vale menos ρS sobre 2, por causa dessa propriedade aqui, né? Se z for menor do que zero. Ok? Então, tem a mudança de sinal, né? O campo faz isso em qualquer lugar do semi-espaço, né? Do hemisfério superior, digamos assim, o campo é sempre para cima e constante. E embaixo ele também é sempre constante e para baixo. Mesma magnitude, no caso. Certo? Então, esse é um exemplo do resultado que a gente obtém com idealizações matemáticas, né? Você tem um plano infinito, em que o campo, no infinito, ele é o mesmo valor que o campo próximo da distribuição. Se afasta da distribuição, né? E o campo vai dar sempre a mesma coisa. Nunca desaparece esse campo. Mas isso é uma idealização matemática. Não existe uma superfície infinita de carga, né? Qualquer coisa tem que ter um tamanho infinito. E muito longe, isso aqui vira uma carga putiforme e o campo vai cair como sobre R2. Né? Mas nessa idealização, você tem essas idealizações, né? Essas situações de você obter esse tipo de resultado. Você tem que sempre entender o significado. Né? Você não tem isso aqui, na realidade. Né? Certo? Isso é só um resultado matemático que o campo sempre dá constante, né? Em todo espaço. Certo? É o único caso, né, em que o campo dá constante é o plano infinito, uniformemente carregado. Certo? Agora, só alertando a vocês, se essa superfície de carga, né, se a densidade variasse com x ou com y, já mudava totalmente. Quebrava a simetria, ia ter campo que depende de mais de uma variável, e aí fica mais complicado, você não vai achar uma superfície gaussiana simples para obter o campo, tá certo? Ok? Muito bem. Bom, vamos passar agora para uma outra parte. Vou falar sobre essa outra propriedade do campo, né? Você observa que a gente derivou, né, uma lei de conservação, né, a lei de Gauss, né? Existe uma segunda propriedade do campo elétrico, né, que a gente vai observar analisando esse tema aqui, potencial elétrico, né? E vamos ver como é que surge essa nova grandeza elétrica aí, né? Em teoria de campo, potencial é sempre aquela grandeza intermediária que você usa para calcular a grandeza final, que é o campo. Certo? Às vezes é mais fácil calcular primeiro essa grandeza intermediária e depois calcular o campo a partir dela. Achar uma conexão entre a grandeza intermediária e o campo. Certo? O potencial elétrico é uma dessas grandezas intermediárias, é uma grandeza potencial. Né? A gente começa com a expressão original para o campo de uma distribuição de carga, né, no volume. Certo? Né, integral de volume, esse aqui é o dq, né? Vetor de diferença, módulo ao cubo. Né? A gente vai observar em detalhe
essa grandeza que aparece aqui, ó. Esse vetor x menos x' sobre módulo ao cubo, né? Ele é algo assim, né? Aqui está x', certo? Aqui está x, né? Então, ele é esse vetor. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre x menos x' ao quadrado. É isso que ele é, na realidade. Um vetor unitário, que é no sentido de x' para x. E o que aparece aqui é 1 sobre o quadrado da distância, que é essa distância chamada de U maiúsculo, tá certo? Então, na realidade, isso aqui é U sobre o 2. Né? Isso aqui é o quê? Bom, isso aqui é menos AU menos 1, né? DDU, tá? De 1 sobre U. Derivada de 1 sobre U em relação a U é menos 1 sobre 2, com menos dá mais. Tá? Okay? Ou seja, então, voltando, né? U é quem? É x menos x'. Então, x menos x' sobre módulo, né? Sobre o quadrado da x menos x' ao cubo. É igual a U, é menos U quem é? Menos x menos x' sobre módulo. Não preciso fazer isso aqui não, desculpe. Isso aqui é menos o gradiente, né, da função inversa, certo? Menos, né? O DDU é o gradiente, né? Então, a variável, né, seria menos o gradiente da função 1 sobre x menos x'. É isso? Porque o DDU, né, é o nabla, tá certo? Né? Então, você tem essa propriedade, certo? Ou seja, a função, isso aqui, então observe, né? Sendo x' um parâmetro fixo e x uma variável, né? Isso, né, está fixo, tá certo? Então, quem varia é isso aqui, né? Então, isso aqui é gradiente da função inversa, em que isso aqui é um parâmetro fixo. Por exemplo, né? X menos x', no fundo, é x menos x' a x, né? Mais y menos y' a y, né? Mais z menos z' a z. Né? Gradiente da função inversa, só para ser mais explícito, né? É menos ax d dx dessa função, tá certo? Né? Essa função é chamada de f, né? De f, menos a y, aliás, menos, sei lá de menos, é mais mesmo, certo? A x, né? Mais a y. df dy, né? Mais a z df dz, né? Ou seja, quando eu olhar, calcular o módulo, né, que vai dar x menos x' ao quadrado, né, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, raiz quadrada, né? Quando eu calcular o inverso disso, a derivada, eu vou derivar em relação a x apenas, em relação a y apenas, em relação a z apenas. X', y' e z' são parâmetros dessa derivada, tá certo? Ok? Ou seja, em conclusão, né, o que aparece na integral, que é esse parâmetro aqui, nada mais é que menos o gradiente da função inversa. Né? Então, isso aqui é menos nabla da função 1 sobre x menos x'.
e eu jogo isso aqui dentro, tiro esse fator e boto menos do nabla. O que acontece? Você fica com integral de volume disso aqui, menos, saiu 4πε0 aqui, né? Com o nabla disso. Aí a gente tem que observar, o nabla atua sobre x, certo? X' é uma constante. A integração é na variável x', né? Certo? Então, essa operação diferencial é sobre x e a integração é sobre em x'. Então, eu posso trocar a posição das duas. O nabla pode sair, certo? E atuar sobre todo mundo. Essas coisas aqui não dependem de x, dependem de x'. Então, isso é constante para o nabla, certo? Então, quando eu faço isso, eu fico, então, com o nabla do todo, né? Se eu olhar as duas expressões aqui, bota de volta 4πε0, fica derivada, essencialmente, né? Menos a derivada da integral de volume disso sobre isso, que dá esse fator aqui. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui? Que o campo elétrico, né, é menos o gradiente de uma função escalar. Tá? Certo? O campo elétrico é menos o gradiente da função escalar. E essa função escalar é que é chamada potencial elétrico, né? Essa função aqui. A gente mudou agora um pouco a situação. A gente agora pode calcular uma integral escalar, né? Tá instável aqui o negócio. Oi? Não é cabo, não. Obrigado. Mas não é cabo, não. Às vezes ele faz isso. Mesmo que eu mude o cabo, sabe? Bom, aqui. O iTunes quer entrar aqui. Sai daí. Espera que ele fique quieto aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver que não atrapalha minha gravação aqui, né? Tá lá. Certo, pessoal? Então, observe, né? Essa quantidade aqui é o potencial elétrico, né? Se for analisar a unidade física, né? Isso aqui dá Newton-metro por Coulomb, certo? Né? Por que é Newton-metro por Coulomb? Porque, bom, o campo originalmente é Newton por Coulomb, né? O nabla é 1 sobre metro. Daí vem o metro para cá, fica Newton-metro por Coulomb. Na verdade, é Joule, energia, por unidade de carga, que a gente vai ver já, que é exatamente isso, certo? E essa unidade é denominada de volts, né? É 1 joule por Coulomb, certo? Né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a mudar as unidades, né? A gente falava em campo como sendo Newton por Coulomb. Se você chama potencial em volts, então o campo elétrico vai ser a unidade, você refaz a unidade de campo elétrico, volt por metro, que é a unidade mais elétrica, né? Saiu a unidade mecânica, que é Newton, entrou a unidade elétrica, que é o que você mede no laboratório, né? Em voltímetro, né? Você mede essas coisas, é mais tangível para nós, né? De engenharia elétrica, tá certo? Então, observe, existe uma diferença agora, né? Antes, eu calculava campo elétrico, né? No fundo, certo? Olhando a expressão original, eu tenho a integração de um vetor, né? São 3 integrais. Certo? E o problema agora muda. Eu calculo uma integral escalar. Teoricamente é mais simples, às vezes não é, mas... Uma integral, né? E aí eu faço uma integral só, e daí eu faço a operação gradiente da função, né? Se dá um trocado, tá certo? E são 3 derivadas, mas derivar, teoricamente, é mais fácil que integrar, né? Às vezes é mais complicado integrar do que derivar, certo? Observe também o seguinte, que o potencial está definido aqui, né? Mas observe que eu posso aqui adicionar, né, mais uma constante sem alterar o campo, tá certo? Então, o potencial, eu posso estabelecer referências de potencial, né? Do jeito que eu quiser, certo? Por
Porque o resultado final, que é a minha grandeza de interesse, que é o campo, não é afetado. Né? Certo? Certo? Então, em muitas situações, ele faz um referencial, por exemplo, né, você tem a distribuição de carga localizada, né? Certo? Eu posso estabelecer aqui, bem longe da distribuição de carga, para R tendendo ao infinito, o potencial dá zero. Certo? Porque eu posso fazer essa referência. Por exemplo, a carga putiforme, né? Só para dar um exemplo, né? Por que a gente faz isso? Aí você sabe que o campo depende da distância, né? O campo é radial, certo? Vou botar aqui a expressão do campo, é igual a Q sobre 4πε0R2 a R, né? Okay. Olha, isso aqui é gradiente de alguma coisa. Isso aqui é menos... isso aqui é Q sobre 4πε0 a R, né? Você tem aqui menos DDR de 1 sobre R. Certo? Porque derivado de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Ou seja, isso aqui é menos o gradiente de Q sobre 4πε0 R. Então, o potencial de uma carga putiforme varia com 1 sobre a distância, né? Q sobre 4πε0 R. Né? E esse potencial, naturalmente, ele vale zero no infinito, certo? Cai para zero. Né? Eu posso somar uma constante se eu quiser, não tem problema nenhum. Mas, naturalmente, a gente obtém esse resultado aqui, certo? Então, se você estabelece que... isso quer dizer, o efeito elétrico cai para zero muito longe, né? Mas eu posso mudar minha referência, certo? Né, onde eu quiser, certo? Não tem problema nenhum. Né? Certo? Então, a carga putiforme, você tem esse resultado aí, né? Algumas outras situações são um pouco mais complicadas, tá certo? Vamos olhar aqui o plano infinito de novo, né? Certo? Quem é o campo em cima? Vou fazer só um exemplo rápido aqui. Um campo em cima, o campo E, né? Vou falar Z maior do que zero, certo? O campo E, ele vale ρS sobre 2, no caso, ε0, né? Porque o D é ρS sobre 2, o campo elétrico é ρS sobre 2, ε0 a Z. Isso aqui é o quê? Menos DDZ de quem? Aliás, deixa eu botar isso aqui fora, certo? De que função? Qual é a função que dá constante à derivada? Quer dizer, a derivada tem que ser em relação a Z, né? Derivada de Z em relação a Z vezes a Z, né? Certo? Então, isso aqui é gradiente, né? De uma função que depende de uma variável só. É menos o gradiente de que função? ρS Z sobre 2 ε0. Né? Então, eu posso dizer que no lado de cima, né, tem uma função potencial que me dá esse campo. Mais uma constante qualquer, tá certo? Não tem importância no momento a constante. Mas o que isso quer dizer? Veja esse exemplo aqui, certo? Da idealização matemática. O que acontece com o potencial muito longe da superfície? Ele aumenta para sempre. Quer dizer, aumenta em módulo, né? Indefinidamente. Certo? O potencial no infinito é infinito, certo? Né? Isso é um caso que é resultado da idealização matemática, certo? Ele aumenta, mas a derivada da constante. Então, qual a função potencial que dá um campo constante? Uma função que é linear, certo? Mesmo que, então, em algumas situações pode acontecer isso, o potencial dá muito grande, mas só em idealizações. Toda vez que a carga pode ser limitada por um volume, ela sempre vai ser putiforme no infinito. E se ela for putiforme no infinito, o potencial é o quê? 1 sobre R. Ele nunca vai ser infinito, certo? Em nenhuma situação real.
Ok? Né? Mesma coisa, se eu fosse para baixo, né, o potencial ia dar abaixo, menor que zero. Se fosse fazer, ia dar menos isso. Né? Ia dar ρSz sobre 2ε0, mais uma constante aí qualquer, certo? Se você unir os dois, você vai ver que o potencial dá menos ρS sobre 2ε0, módulo de Z. Se o potencial é contínuo, né? Se você fizer em Z igual a zero, os dois iguais, certo? Então, essa constante pode ser feita igual a zero, né? Então, você tem essa função aqui válida em todo o espaço, né? A função potencial tem esse comportamento para um plano infinito, digamos assim, né? Tem um bico aqui, certo? A função potencial é assim, certo? Para o plano infinito, o potencial dá isso aí, né? Vou fazer mais alguns exemplos aqui de cálculo de campo usando potencial elétrico, né? Então, suponha que eu tenha aí um disco, né? Vou botar aqui uma corzinha nele. Nossa, eu não consigo fazer isso aqui. O que é isso aqui? Tem um defeito nesse aplicativo, bicho. Então, a reta no centro aqui, não consigo. Ah, consigo. Pronto. Então, tem aqui... Sair e voltar toda vez. Tem aqui um disco de carga, né? Certo? E aí você tem uma densidade uniforme, né? E nós temos aí um ponto aí no eixo, certo? 0, 0, Z. Então, vamos calcular o campo elétrico nesse ponto, agora usando a função potencial, certo? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Em algumas situações, no fundo, para você calcular o campo elétrico, você tem que saber, na realidade, o potencial na vizinhança do ponto. Nesse caso específico, o campo só tem uma componente... deixa eu comer aqui. Nós sabemos, por simetria, que esse campo, esse disco, se eu quebrar em cargas elementares, eu vou concluir que o campo só tem uma componente, certo? Que é a componente... Tem a cor errada aqui, peraí. Componente axial, né? Certo? O campo só tem uma componente, né? Então, o E, ele é menos AZ dφ dz, certo? Né? No eixo Z, o potencial só depende de Z, tá certo? Então, se eu calcular dφ dz, eu vou calcular a componente no eixo Z do campo elétrico, né? Então, o nosso problema aqui é determinar o potencial, né, no eixo Z, devido à disposição de cargas nesse disco. Aqui está um elemento de carga, né? Certo? Uma distância aí, R. Linha, variável, azimuth, filinha. Essa cor não é adequada, não. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tirando essas cores, tem que ser uma cor branca mesmo, eu acho. Talvez uma branca mais talvez melhor. Distância R', azimuth, filinha, certo?
E você tem um elemento de área de superfície, né, d sigma', que é R', dφ', tá certo? dr'. Né? E aí nós temos, o disco tem um raio, né, que eu não coloquei, certo? Tá aqui, assim, A. Né? Então aqui o potencial, observe que a expressão potencial original, né, integral de volume, distância, né, embaixo. Isso aqui na verdade é dq, né? Como a distribuição é de superfície, isso aqui vai dar ρs d sigma', certo? Admitindo a densidade constante, né, vou chamar de K, certo? Vamos ficar com esse ρs o tempo todo. Então, o potencial aqui vai dar posição X, né? Está aqui, certo? Que aparece aqui. É Z a Z. X' é um vetor que vai da origem até o ponto do elemento de área, que é R', a R'. Né? Esses vetores são ortogonais, esse módulo é fácil de calcular, vai dar Z2 mais R' ao quadrado elevado a 1/2. Né? Ok? Essa função é constante. Isso aqui, na realidade, é o ρs d sigma, e d sigma está aqui. Então, todos os elementos da integração estão identificados, então vou calcular. Certo? Então, o potencial vai dar, vamos lá, vai dar o quê? K, que é a densidade de carga, sobre 4πε0, integral dupla, né? 0 a 2π em dφ', 0 a A de R', dr'. Isso aqui é quem? É o elemento de área, certo? Densidade de carga, que está no numerador, né? Daí fica aqui vezes 1 sobre a distância, que é Z2 mais R' ao quadrado elevado a 1/2. Tá? Isso aqui não depende do ângulo, né? Então já vai dar 2π. Com 4π dá 1/2, então vai dar φ igual a K sobre 2ε0. Né? Então você tem integral que é razoavelmente simples de calcular. Né? Se eu chamar isso aqui de uma variável u, né? Então quem é du? A variável, isso aqui é constante, né? Vai dar 2R', né? Então du sobre 2 vai dar R', dr'. Então a integral de u elevado ao meio du. Né? Bom, no limite inferior, né, R' vale 0. R' vale 0, né? Então, o limite inferior é raiz quadrada de Z2, certo? Quem é a raiz quadrada de Z2? Não, módulo de Z. Certo? Porque se Z for negativo, daria negativo. Não é verdade, isso é uma distância. Esse resultado sempre tem que ser positivo, certo? Sempre tem que tomar esse cuidado, né? Sempre observar esses pequenos detalhes, né? Em R igual a A, vai dar A2 mais Z2 raiz, né? Vai ficar u elevado a menos 1/2 du. Tá? Vai dar o quê? A densidade de carga superficial aqui, o K, tá certo? Então vai ficar u elevado ao meio sobre 1/2, que dá 2, né? Tá certo? Tá, né? Não nada errado não. Deu sobre 2 já foi. Eu já fiz isso aqui. Espera aí, acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Deu sobre 2. Aqui falta, é um 4, né, pessoal? Esqueci aqui do 2. E volta a ter um 4.
E aqui tem um 4, né? De módulo de Z até A2 mais Z2. E aí você tem K sobre 2 ε0. Aí fica o quê? A2 mais Z2 ao meio menos módulo de Z. Esse é o potencial no eixo Z, tanto Z positivo quanto negativo, certo? O potencial daria isso aí, né? Oi. Aonde? No meio? Aqui, né? Ah, não, esse aqui tem uma coisa errada aqui. Não, isso aqui é A2 mais E2 sem raiz aqui, né? Tem isso aqui não. Tá? O erro é aqui, né? Isso aqui está errado. Porque ou é isso aqui só. Né? Não, peraí. Não, desculpe. Aqui embaixo é Z2. Né? De Z2 até A2. Eu ainda não fiz a raiz é depois só. Certo? Eu me confundi aqui. Z2, certo? E aí, quando eu faço a raiz agora, né? Daí dá modo de Z, né? Tá certo? Então, aqui vai dar K sobre 2 ε0. O resultado é esse, né? Está aqui embaixo. Bom, a gente pode calcular o campo elétrico, tá? Eu não vou fazer isso aqui, né? A derivada de relaçãozinha vai dar o campo elétrico, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é aquela coisa que eu falei agora há pouco, potencial de um plano infinito, né? Se eu fizer Z muito menor que A, o que acontece? Isso aqui dá quanto? Se Z é muito pequeno. A2 raiz quadrada que dá A. Então o potencial vai dar aproximadamente quanto? Certo? Que é o que a gente acabou de falar, né? O potencial de um plano infinito, seria esse caso, está muito próximo do disco, vai dar mais ou menos isso, certo? Se você calcular muito longe, certo? O potencial vai dar, se modo de Z muito maior que essa, se calcular direito, deixa para vocês pensarem nisso aí, né? Tem que fazer uma aproximação em primeira ordem de Taylor aqui, né? Z muito maior que A, botar 2 em evidência, o potencial vai dar. O que você acha que vai dar o potencial? Muito longe. Não, vai dar 0, é verdade. A carga do disco sobre 4πε0, o quê? Distância. Módulo de Z. Certo? Então, vocês podem demonstrar isso. É a carga vezes a área do disco, é π2. Se fizer essa aproximação que eu falei, né? Em primeira ordem, bota A em evidência, vai ficar 1 mais 1 meio de Z2 sobre A2, menos módulo de Z, vocês vão ver que vai dar isso. Isso aqui vai dar KA2 sobre 4ε0 módulo de Z, certo? 1 sobre a distância, né? Carga sobre 4π0 a distância. Qualquer distribuição localizada muito longe é a carga pontiforme e o potencial cai com 1 sobre a distância. Né? Então, sempre tem que estar guardado para vocês que o potencial de uma carga Q, né, varia com 1 sobre a distância e é da forma 1 sobre 4πε0R vezes a carga. Né? Certo? Ok? Bom, quais são as consequências dessa propriedade do campo elétrico, dessa conexão? O campo elétrico é menos gradiente potencial. Né? Ora, se eu tenho
dois pontos no espaço, né? Se eu me pergunto, bom, qual é a integral de linha, segundo essa trajetória, do campo elétrico? Né? Agora eu tenho uma conexão entre campo elétrico e gradiente, né? Campo elétrico e potencial. É menos integral de P1 a P2 dl, vou botar ao contrário aqui, gradiente de φ. Né? Ora, dl é um vetor, né, que tem magnitude dl e é tangente ao vetor t unitário aqui, o versor, né? Então, dl é t dl, né? dl, produto escalar com nabla, é dl, projeção do nabla na direção de t. Né? E, por definição, se o deslocamento é dl, a projeção do nabla na direção de t é derivada em relação a essa variável L. Quer dizer, isso aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que a diferencial do potencial, né? De φ. Então, eu faço uma mudança de variáveis. Vou para a cor original aqui. Né? Eu estou integrando no espaço dimensional. Agora, como eu mudei para dφ, isso aqui é dφ, né? Isso aqui se torna o valor... nesse ponto P, o potencial tem um valor, que é φ1. Tem um menos. E no limite superior, o potencial vale φ2. Então, ficou a integral de dφ entre os valores φ1 e φ2, que dá a diferença de potencial, né? Integral de P1 a P2 de E dl menos vai dar φ1 menos φ2. Tá? Então, a integral de linha dá a diferença de potencial, certo? Isso depende do caminho, pessoal. Esse caminho é arbitrário, tá certo? Eu fiz um caminho qualquer. Se eu vier por outro caminho também, dá o mesmo resultado. Porque o potencial em cada ponto de espaço só tem um valor, não tem mais de um valor. Né? O potencial aqui só vale φ1. Não tem dois valores ou três. Aqui só vale φ2. Como a integral de linha só depende dos valores inicial e final do potencial, ele só tem um valor, então não depende da trajetória. Então quer dizer o quê? A circulação dá quanto? Se eu for para cá e voltar por aqui, eu subtraio o mesmo valor, né? Dá zero. Então essa é a propriedade. O campo elétrico tem o quê? Circulação zero. Qualquer que seja o caminho, certo? Era de se esperar, porque o campo elétrico é o gradiente, né, com sinal trocado, de uma função escalar. Né? Então, isso é fundamental, né? O campo é conservativo, tá certo? A gente vai ver por quê, né? Tem a ver com trabalho, né? Integral de linha de campo é que nem trabalho realizado sobre uma carga Q, né? E é disso que a gente fala agora, né? Energia potencial, certo? Bom. Para ver que o potencial elétrico tem uma conexão direta com a energia, né? Tem uma interpretação física. Né?
Então, imagine que você, para poder interpretar bem isso aí, suponha que você tem uma região de campo, a distribuição de cargas no espaço cria uma região de campo, representada pelo vetor campo elétrico, e esse campo elétrico é conectado a uma função potencial, né, que eu posso sempre conectar com essa função potencial. Então, alguma distribuição de carga em algum lugar produz um campo E e, associado a esse campo, tem a função potencial φ. Então, a minha pergunta é, bom, se eu colocar uma carga num ponto final, certo? Ponto P, qualquer, qual é a energia dessa carga? Ela sente energia, porque ela vai ser repelida ou atraída, né, para perto da região, certo? Então, o que eu faço para calcular essa energia? Eu vou para bem longe, onde a interação é nula, sem nenhuma interação, e imagino um agente externo fictício trazendo essa carga e equilibrando a ação do campo elétrico, certo? Você vai trazendo, né? E esse processo é um processo assim quase estático. Você vem trazendo sem acelerar a carga, né? Sabe-se que se você acelerar a carga, ela emite radiação eletromagnética, certo? Algo que está mais na frente, né? Carga acelerada emite, né? Certo? O laboratório de luz síncroton, né, que tem em São Paulo, né, tem um feixe elétrico que fica acelerado, circulando, né, emitindo na tangente, né, radiação eletromagnética, por causa dessa aceleração centrípeta, né? Então, acelerou, emite radiação. Então, o processo é feito quase estático. Você traz a carga sem acelerar, aos poucos. Daí você pode calcular exatamente quanta energia você forneceu nesse agente fictício para a carga, né? Então, o que você faz? Você vem equilibrando ao longo de uma trajetória, né, em que o elemento de deslocamento diferencial é dL, né, uma força externa que equilibra a força elétrica, né? Então, o trabalho... deixa eu ver só qual é. O trabalho... dWe, para deslocar de um comprimento dL, é dL escalar a força que o agente externo realiza, certo? E essa força é menos a força elétrica, certo? É a força elétrica sobre a carga, que dá menos dL, FE, não, dL escalar FE é melhor. Bom, dL escalar FE, né? Ora, a força elétrica sobre a carga é o quê? A carga vezes o campo que existe, né? O campo que está lá presente. E aparece aí aquele elemento da integral de linha, né? É a escala dL. Então, se você integra lá de longe até o ponto P, dá um Q aqui, tá certo? E aparece menos integral de um ponto distante, bem distante, até o ponto final de E escalar dL, né? A gente acabou de ver, isso é o quê? O potencial no ponto P, menos o potencial no infinito, que vamos assumir que seja zero, né? A referência do zero no infinito, como é tradicionalmente feito, né? Isso aqui vai dar o potencial aonde? No ponto, chamar de φ, o potencial sobre a carga devido à distribuição de cargas externa, que já está presente lá, né? Então, essa é a interpretação. A energia elétrica, tá certo, da carga é o potencial vezes a carga. Ou seja, o potencial é... Coloque uma carga de teste numa região de campo, meça a energia dessa carga, WE, mediu, divide pela carga. Você tem o potencial no ponto P. Interpretação simples, né? Joules por Coulomb. Aqui é o volts, né? Certo? A gente pode agora estender esse processo e determinar a energia de uma distribuição de cargas, certo? Você tem N cargas. Qual é a energia desse sistema? Ora, você faz esse processo trazendo carga a carga. Traz a primeira, não tem energia, porque não tem nenhuma carga presente, certo? Então, por exemplo, né? Trago a primeira carga Q1, né?
Energia, zero. Não tem outra carga, então não tem campo, né? A energia do campo dela sobre ela mesma não é essa energia que a gente quer. A gente quer saber a energia de interação. Então, se traz a segunda carga, daí vai ser... Bom, a energia agora é a energia dessa carga no campo dessa. Certo? Então, a energia para um sistema de duas cargas vai dar o quê? A energia chamada de U, né? É a carga 2, potencial que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Só lembrando, o potencial que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é a carga 1 sobre 4πε0, a distância entre as cargas, que é coordenada 2 menos coordenada 1 módulo, né? Então, diferença. Tá? Então, isso aqui dá Q1, Q2, né? E observe que isso é a mesma coisa aqui, ao contrário, né? Eu venho primeiro com Q2, venho depois com Q1. Mesma coisa aqui, Q1, φ2,1. A carga 1, potencial da carga 2 sobre a carga 1. O resultado é o mesmo, né? Isso aqui tem simetria. Se eu trocar x1 por x2, Q1 por Q2, dá o mesmo resultado, certo? Ou seja, a energia tanto pode ser calculada dessa forma como dessa. Ou então, de forma mais simples, no meio da soma. Certo? Então, eu vou trazendo mais cargas para o sistema, né? Q1, Q2, Q3, certo? Usando o mesmo raciocínio, né? Eu vou ter agora mais uma contribuição, tá certo? Eu tenho a energia que já tinha antes, mais a energia dessa carga na região das duas, né? Eu teria, a nova energia seria essa energia que tinha antes, chamar de U0, né? Só para não ter que escrever de novo, mais Q3, φ1,3, mais Q2, desculpa, mais Q3, φ2,3, certo? Né? E aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu posso usar o mesmo artifício e escrever como 1 meio de Q3, φ1,3, mais Q1, φ3,1, mais, aqui de novo, Q3, mais 1 meio, né? No caso. Mais Q2, φ3,2, né? Por aquela propriedade de simetria, né? Tá? Então, eu tenho agora 1 meio disso, mais 1 meio disso, mais 1 meio disso, né? Para 3 cargas. Né? Se você fatorar as cargas, né, vai dar Q1, φ1,2, mais Q1, φ3,1, certo? Isso aqui está errado, né? Q1, φ1,2. Não, isso aqui está errado, pessoal. Deixa eu ver, Q1... Esse aqui está errado, essa anotação. Q1, φ2,1 é potencial de 2 sobre 1, certo? Isso aqui está errado. Q2, φ1,2, potencial de 1 sobre 2, né? Vou fazer direitinho aqui. Né? Então, vamos fatorar. Observe, vai dar Q1, φ de 2 sobre 1, mais Q1, φ de 3 sobre 1. Ou seja, Q1, φ do resto sobre Q1. Né? Q2, φ de 1 sobre 2, mais Q2, φ de 3 sobre 2. Q2 mais o potencial das outras sobre 2. Então, se você tiver N cargas, e Q3 mesma coisa, né? Q3 potencial de 1 sobre 3, mais Q3 potencial de 2 sobre 3. Se eu só fazer isso aqui, para a gente, antes de generalizar, a energia se daria 1 meio de Q1, φ2,1 mais φ3,1, mais 1 meio de Q2, φ1,2 mais φ3,2, mais 1 meio de Q3, φ1,3 mais φ2,3. Certo? Então, se eu tiver N cargas, o resultado vai dar a energia vai dar o quê? 1 meio
de QI, chamar de φI, tá certo? Tá? Quem é φI? É o potencial das outras cargas sobre a carga QI. J diferente de I, certo? φI vai dar soma de quem? De QJ sobre 4πε0 xi menos xj. Tá? Então, não é difícil entender essa forma, né? A carga vezes o potencial do restante sobre ela, dividido por 2. Tá? Essa seria a energia de um sistema de cargas discretas. Se eu generalizar agora para um sistema de cargas para uma distribuição contínua, né, eu obtenho uma expressão mais geral, tá certo? Uma distribuição de carga, né? X', dV', ρ de X'. Então, se você tem aí essa situação, né? Então, você faz o quê? Calcula o potencial dessa distribuição, chamar de φ. Então, no ponto aqui é φ de X', né? Potencial. Então, a energia vai dar o quê? Carga, que é dQ, ρdV, vezes o potencial no ponto da carga. Isso aqui vai dar 1/2 integral de... Posso tirar a linha aqui, tá certo? Porque não tem muita ambiguidade, né? O potencial dessa função vezes a densidade de carga, né? Rho de X, φ de X. Né? Então, essa é a energia de uma distribuição de carga, né? Generalizando o conceito. E essa energia está expressa no ponto de vista da fonte. Porque a fonte aparece explicitamente, o volume é o volume de integração, onde tem carga, né? Da fonte do campo, que é a densidade de carga, né? Certo? Muito bem. Bom, V mais Z2, né? Z igual a 0. Não, 0. Muito bem. Eu vou fazer um exemplo rápido aqui, tá certo? Só para mostrar um cálculo de energia, né? Nós falamos sobre a esfera de carga, né? Uniformemente carregada, calculamos campo elétrico por superposição, calculamos vetor D por lei de Gauss, né? Para calcular a energia da esfera, a gente teria que calcular o potencial da esfera, certo? Né? Bom, calcular o potencial da esfera é calcular a integral, né? Nós temos uma expressão lá, né? Eu não vou fazer o detalhe do cálculo, tá certo? Eu vou deixar só indicado para vocês fazerem, tá certo? Potencial, faria o quê? Integral de ρ sobre 4πε0, módulo de x menos x', né? E daí a densidade é constante, né? É ρ0. Né? O x é um ponto, né, no eixo Z, que a gente coloca como fez no caso elétrico. E x' é R' a R'. E aqui você tem elemento de volume de esféricas, R' ao quadrado, dr', d ômega', que é seno θ de θ de φ. Né? Calcula a integral, tá certo? Então o resultado vai dar uma integral que dá um certo trabalho, mas dá para calcular, certo? Tem um exemplo no texto, vocês vejam lá, certo? Mas vai dar esse resultado aqui. Né? Deixa eu ver aqui onde é que está o resultado simples. Bom, o potencial
tá? Deixa eu ver se eu botei aqui. Está aqui. Bom, o potencial no interior da esfera dessa função quadrática aqui, função de R2. Certo? Por que dá R2? Porque a derivada de R2 dá R, e o campo varia linearmente dentro. Certo? Por isso que dá R2. E menos gradiente dá menos aqui, dá mais. Se você calcular a derivada em relação a R disso aqui, vai dar ρ0R sobre 3ε0, que é o campo elétrico no interior. Né? Se você calcular no exterior, o potencial vai dar ρ0A3 sobre 3ε0R, que é igual ao potencial de A pontiforme no centro, porque varia com sobre R. Tá certo? Se calcular a derivada disso, vai dar, se você calcular exatamente, é Q sobre 4πε0R. Certo? Para que a gente precisa desse potencial? Bom, se eu calcular a energia da esfera, eu preciso saber quem é o potencial dentro, né? Que é onde tem carga. A nossa fórmula é integral de ρφ no volume de carga. Então, eu preciso saber quem é o potencial dentro da distribuição. Certo? Então, a energia fica calculada, né? A energia fica, voltando aqui para a expressão, tá certo? Se eu for calcular a energia usando essa expressão, ó, eu preciso calcular, saber quem é o potencial dentro da esfera, que eu acabei de calcular, aquele resultado lá, o potencial, no caso, da ρ0, né, sobre 6ε0, 3A2 menos R2. Tá? A densidade é constante, então a energia vai dar 1/2 de ρ0, a integral de volume dessa quantidade que só depende de R, então a integral angular dá 4π, que é a integral do ângulo sólido, integral de 0 até A, de R2 dr. Daí você tem aqui o ρ0 sobre 6ε0, dá ρ0 ao quadrado sobre 6ε0, né? E você tem 3A2 menos R2. Né? Tem duas integrais aqui, a integral de R2 dr, integral de R4 dr, que dá R3 sobre 3, e a outra dá R5 sobre 5. Né? Então, vai dar um resultado aí. Certo? Então, para calcular a energia, eu tenho que saber o potencial dentro da distribuição. Né? Então, aqui o resultado vai dar um valor final. Né? Calculem, certo? Sigam aí os passos aqui do texto, tá certo? Vai dar esse resultado aí, né? A energia, certo? Bom, vamos concluir essa parte de hoje, né? Agora, a gente agora já tem elemento suficiente para derivar as equações de Maxwell para a eletrostática. Nós já temos as equações, na realidade, né? Já temos a forma integral dessas equações. Nós temos duas relações obtidas anteriormente. Lei de Gauss, fluxo elétrico é igual a carga envolvida. E a segunda propriedade, que é campo elétrico tem circulação nula, né? Lembrando que a gente está no vácuo, tá? D, por enquanto, ainda é ε0E. Ele foi definido só para a gente simplificar isso aqui, tirar o ε0 da equação e ficar só com D, tá certo? Bom, essa já é a forma integral, né, das equações de Maxwell para a eletrostática. Nós sabemos que equações integrais são mais complicadas, né? As incógnitas estão dentro da integral, certo? A gente viu, bom, eu posso usar a lei de Gauss para calcular campo, mas só em situações muito restritas. Essa não é a forma mais adequada de usar as equações de Maxwell. A forma mais adequada é a forma diferencial, e a gente usa os teoremas da análise vetorial para derivá-la, né? Fluxo elétrico. Pelo teorema de Gauss, isso aqui é o quê? Integral de volume de quem? Do divergente de D. Então, se você joga aqui nessa equação, né, e junta as duas, vai ficar a integral de volume de divergente de D menos ρ igual a 0.
Se eu faço o volume sendo um volume arbitrário, de tamanho diferencial, né, essa integral vai dar ΔV divergente de D menos ρ igual a zero. Como se é não nulo, então isso aqui tem que ser zero, né? Então, a primeira equação de Maxwell, a forma diferencial da lei de Gauss é essa aqui. O divergente de D é a densidade de carga, que é aquela nossa interpretação. O divergente é um detector de fonte, tá certo? Se tiver densidade de carga, né? Então quer dizer que tem divergência, né? Tem aquela propriedade, certo? O campo está saindo ou chegando, né, na região. Essa é uma das equações de Maxwell. Interessante que essa equação, que é válida para campos estáticos, vai permanecer válida para campos variantes no tempo. Ela se mantém, ela vai ficar lá na forma final da equação de Maxwell, certo? É uma das equações de Maxwell, essa aqui. Tá? Não vai mudar. Isso continua. A segunda equação vem da circulação do campo elétrico, né? Ora, circulação de um vetor, né? Teorema de Stokes é a integral de superfície, né, desse vetor. Aliás, desse vetor, do rotacional desse vetor. E, mais uma vez, eu faço o sigma se tornar uma área diferencial. Isso aqui se transforma, né? A integral já é direto, delta sigma, produto escalar com rotacional de E. Né? Igual a zero. Isso é zero, qualquer que seja a orientação de delta sigma. Posso botar delta sigma para onde eu quiser, que dá sempre zero. Só pode ser verdade se esse vetor for um vetor nulo. Né? Porque E é bem definido. Calcular a derivada de E é bem definido, é um vetor fixo. Se eu pego o delta sigma e faço ele sempre, em qualquer orientação, dá o produto escalar zero, né? Então é porque esse vetor tem que ser um vetor nulo. Tá? Então você tem aí, então, finalmente, as duas equações de Maxwell, né? E aí reforça aquilo que a gente falou anteriormente, né? Bom, as equações são quais? Divergente de D igual a ρ. Né? Lembrando que a gente está no vácuo ainda, depois a gente vai generalizar essa equação, ela vai ser a mesma equação, com a definição mais completa para D, e o rotacional de E igual a zero. Nós temos agora duas equações diferenciais. Né? Observe que D, na verdade, é o próprio E, é uma réplica de E. No fundo, eu estou dizendo, ó, o divergente de E é tanto, o rotacional de E é tanto. Então, vocês lembram que pelo teorema de Helmholtz, né, eu tenho uma solução, em princípio, única, né, para o campo elétrico. Né? Sabendo, digamos assim, o E normal na superfície que limita a região, então tem o divergente rotacional. O teorema de Helmholtz garante que eu vou ter uma solução única para o campo elétrico. Certo? Né? Então, por isso que é importante aqueles teoremas. Né? A gente sempre determina uma solução. No capítulo seguinte, a gente vai resolver isso, né, usando uma equação diferencial, que é a equação de Poisson, para o potencial escalar. E como o potencial escalar me fornece o campo elétrico, eu resolvo uma equação diferencial para uma função. Observe que aqui tem 4 equações diferenciais, né? Uma mais 3, certo? São 4. Com essa simplificação de potencial, a gente tem uma equação diferencial só. Daí resolve o caso eletrostático assim, certo? Ok? Vamos parar por aqui. Já chega Lucas para fazer aula com vocês. Né? Uma pergunta aí? Uma dúvida de alguma coisa? Qualquer que seja. Sobre a prova também e tal.